Então, pessoal, boa tarde. Nós vamos começar agora esse segundo bimestre com o assunto propriamente dito do terceiro ano, porque até o momento a gente fez uma revisão de alguns assuntos, é claro que não deu para pegar todos os assuntos do segundo ano, mas nós vimos alguns assuntos, principalmente referentes à questão da colonização da América pelos europeus, que se deu a partir do final do século XV e adentrou pelo século XVI, né? Ali é o início do conteúdo do segundo ano, e agora nós vamos começar o conteúdo do terceiro ano, né? O conteúdo do terceiro ano, a gente começa com a história contemporânea, né? Século XIX, a partir do século XIX, e ficou interessante nós termos feito a revisão, né, do ano passado, porque nós vamos falar também sobre colonização, né? Agora no século XIX, claro, o chamado neocolonialismo e o imperialismo do século XIX, ok? Então, já vamos usar o livro do terceiro ano que vocês estão usando, e eu vou compartilhar aqui só para ajudar aqui a explicar esse assunto, né? Vou compartilhar um slide com algumas características desse assunto, né? Idade contemporânea, imperialismo e neocolonialismo, e qual a definição, né, desse fenômeno, né, que foi o quê? A conquista a partir de países europeus da África e da Ásia, né, que conquistaram a África e a Ásia. Então, aí o que é que acontece? Definição: domínio de vastas áreas do planeta por parte de nações industrializadas. Frisando que não só foi a Europa que conquistou a África e a Ásia, mas também países tanto da Ásia, né, como o Japão, quanto da América, os Estados Unidos, né? Vamos lá. Onde foi que se deu esse processo de imperialismo, né? Imperialismo conquista, né? E neocolonialismo. Esse processo se deu na África e na Ásia, né? E América também. Justificativa. Esses países, eles usavam qual justificativa para estarem conquistando, né? É interessante que aqueles países da América que estavam no século XIX ficando independente dos países europeus, como Brasil, Argentina, Venezuela, etc., no século XIX eles estavam ficando independentes do Brasil, porque a colonização começou lá no século XVI. Aqui vocês vão perceber que os países europeus, principalmente os países europeus, não vão perder tempo. Eles aí já começam, os países que eles tinham começado a colonizar no século XVI, no século XIX estão deixando de ser colônia e eles já começam outro tipo de colonização, por isso que teve o nome de neocolonialismo, porque é uma nova colonização de países ou de regiões, né, da África e da Ásia. E as causas foram quais? Busca de matéria-prima, né? E isso, pessoal, quando nós estudamos o imperialismo e o neocolonialismo, nós contextualizamos esse período no período da segunda industrialização, né? A industrialização começa lá no século XVIII, século XIX ela já está passando por uma segunda etapa, onde ela já usa o quê? Já vai começar lá no finalzinho usar energia elétrica, que não usa só o ferro, mas usa o aço. Já é um período de maior desenvolvimento da industrialização. Isso quer dizer que esses países usaram muito as matérias-primas em seu território. E eles precisavam de matéria-prima. E onde eles iriam buscar matéria-prima? Principalmente na África e na Ásia também. Na África eu digo porque era um continente que tinha muita matéria-prima e não era usada para fomentar a industrialização, então eles iam lá. O problema é que eles
não entravam em acordo, não iam lá, tipo, vou comprar. Não, eles invadiam o país, eles dominavam, ou eles entravam em acordo com a elite local, pagavam alguma propina à elite local para ter acesso a essas riquezas, ou simplesmente dominavam essas regiões. Então, esse é uma das causas do imperialismo. Outra causa, acesso a fontes de energia, ferro, carvão, petróleo, né? Como eu falei, ia para a África e lá tinha ferro, muito ferro debaixo, né, do solo, carvão, né, carvão mineral e petróleo, coisa que na Ásia também, enfim, coisa que esses povos ainda não exploravam e tinha em abundância. Conquista de mercados consumidores, como a industrialização ela estava de vento em popa e eles estavam produzindo muito, tinha um problema. Chegava um momento que eles iriam produzir tanto para o mercado europeu quanto americano e iria sobrar mercadoria. E isso não seria bom, porque poderia dar uma crise de superprodução. Então, eles queriam novos mercados consumidores. E por que não conquistar novos mercados? Acomodação de excedentes populacionais. A Europa, como ela passava pela segunda etapa da Revolução Industrial, o que acontecia? Cada vez mais tinha o processo de mecanização, né, automação, enfim, mecanização da produção. Isso fazia com que a quantidade de pessoas para fazer um trabalho ela diminuísse. Aí o que é que acontece? Uma vez diminuindo, né, a mão de obra, porque as máquinas foram, né, foram ocupando esse espaço, o que acontecia? Ia se criando o chamado exército de reserva, muita gente desempregada, e isso poderia criar uma crise social. Então, conquistar outras regiões, seja na África ou na Ásia, e mandar o excedente populacional que estava desempregado e etc., para essas regiões, era algo muito interessante para os europeus. Como foi o caso, por exemplo, dos holandeses e dos ingleses que foram para a África do Sul, né? E, por último, estruturação de bases estratégicas, neutralizando a concorrência. Então, o que aconteceu foi o seguinte: eles tinham essas necessidades e eles estavam querendo, né, busca de matéria-prima, acesso à energia, como ferro, carvão, etc., conquista de novos mercados, eles estavam com esse problema. E eles resolveram esse problema como? Conquistando outros povos, invadindo a terra de outros povos, dominando e explorando, ok? Só que aí, pessoal, claro, as tribos, vou dar um exemplo, as tribos africanas, as regiões africanas, boa parte ainda tribais, elas não teriam condições de enfrentar potências europeias que já tinha arma, canhão, etc. Então, assim, era muito fácil conquistar essas regiões. Só que a conquista, pessoal, ela não vem só pela parte bélica, pela parte da força, ela vem também pela ideologia, né? Ela tem uma parte ideológica, ela tem uma parte para justificar. E qual a justificativa? Qual a justificativa que os europeus davam para estarem invadindo esses territórios da África e da Ásia? Era chamada missão civilizadora. Eles diziam: essas regiões são regiões atrasadas, nós estamos, uma vez a gente colonizando, enfim, nós estamos dando a oportunidade desses povos terem acesso à civilização. Imagine que justificativa vagabunda, né? E o darwinismo social. Tinha um cara lá chamado Herbert Spencer, que ele pegou a teoria de Darwin e adaptou para a vida social. Na teoria de Darwin, o mais forte que prevalece, né, diante das intempéries, vamos dizer assim, do meio ambiente. Na teoria de Darwin, adaptada ao meio social, Spencer queria dizer o quê? Se o homem branco está no topo, né? Se o homem branco está no topo, é porque o homem branco, dentro desse processo de seleção natural, é a raça principal, vamos dizer assim.
Então, eles diziam, até por isso a gente tem o direito de ir lá pegar riquezas dele, porque o que a gente está levando para eles é mais precioso que a civilização. Eles estavam explorando, dominando, e estavam dizendo que estavam levando civilização. Como vocês podem ver aí na foto, né? O pessoal aqui explorando aqui um menino, deve ser na África, enfim. E aí tem algumas frases aqui. Assumi o fardo do homem branco, enviei os melhores dos vossos filhos, enviai. Condenai vossos filhos ao exílio, para que sejam servidores de seus cativos. Olha aqui a argumentação, dizendo que os europeus indo para lá, para a África, por exemplo, iam ser servidores dos cativos, porque estariam levando civilização. Por mais que pegasse um pouquinho de riqueza, isso era besteira, eles estavam enviando civilização. Olha aí como eles eram cativos dos africanos, por exemplo. Essa foto, ela mostra o contrário, né, pessoal? Mas, enfim, era apenas uma justificativa para tentar arrefecer um pouquinho o caráter violento da conquista. Então, eles davam a desculpa, não, a gente está civilizando esse povo, e etc e tal. E aí, pessoal, como eu falei a vocês, a revisão que nós fizemos agora, no primeiro semestre, no primeiro bimestre, que terminou de acabar, nós falamos sobre a colonização, né, tanto portuguesa como espanhola. Essa colonização portuguesa e espanhola durou do século XV ao XVIII. Século XIX, os países começaram a ficar independentes, né, das suas metrópoles. América, essa colonização foi na América. Já o neocolonialismo, que é esse agora, do século XIX, que nós estamos estudando, ele é no século XIX, e o local, geograficamente falando, África e Ásia. O colonialismo do século XV, XVI, XVII, XVIII, a política econômica foi o mercantilismo estatal. Já esse do século XIX, que é o neocolonialismo, teve monopólios capitalistas apoiados pelo Estado. O colonialismo da época de Portugal e Espanha teve um monopólio comercial. Já o neocolonialismo do século XIX teve a exportação de capitais. O colonialismo tinha como a questão ideológica a expansão da fé cristã, era desculpa, né? Já o neocolonialismo, como nós acabamos de falar, dava desculpa, né? Os argumentos usados para justificar aquela atrocidade que eles estavam fazendo de invadir os territórios africano e asiático, eles chamavam de missão civilizadora. O colonialismo da época de Portugal e Espanha, capitalismo comercial, muitos vão chamar de capitalismo comercial, outros vão chamar de acumulação primitiva de capital, porque o capitalismo em si começa no século XVIII, mas, enfim, já o neocolonialismo já está numa fase mais sofisticada de capitalismo, que tinha se desenvolvido a partir da Revolução Industrial do século XVIII e agora no século XIX já está no patamar do capitalismo financeiro ou monopolista, onde as grandes empresas desses países que estão conquistando a África e a Ásia vão estar com seus tentáculos, né, explorando essas regiões, ok? Vamos lá. África e o neocolonialismo. Nós vamos ver esse mapa aqui, pessoal. Esse mapa aqui ele é importantíssimo para nós entendermos. E aí também nós vamos aproveitar para pegar o livro aqui de vocês. O capítulo, vocês vão estar estudando aqui o capítulo 1, né? No capítulo 1 vocês vão ver tudo isso que a gente está falando aqui, né? Vão ver os mapas também, vocês vão poder ver o mapa da África antes da colonização, né? Vocês vão poder ver o mapa da África. Esse mapa aqui do slide, ele já está mostrando a África depois de conquistada pelos europeus. Essa parte que está em azul são todas as regiões conquistadas pela França. Essa parte que está mais aqui lilás, se eu não me engano, toda a região conquistada pela Inglaterra. Os dois países que mais conquistaram terras na África foram França e Inglaterra, né? E, enfim, pessoal, como nós vimos no slide anterior, a conquista tinha como finalidade buscar carvão, mandar para lá excedente populacional, buscar matéria-prima, enfim, explorar, conquistar
colonizar a África. Aqui tem a Ásia, várias regiões, vários países conquistaram, né, a Ásia. Vamos ver que essa parte que está de laranja aí no mapa, espero que vocês estejam vendo, é a parte da conquista feita pelos ingleses, né? E aí vocês vão ver essa parte amarela, a França, a parte azul forte, né? Tipo azul marinho, a Alemanha, enfim. A Ásia também foi conquistada por vários países europeus, até pelo próprio Japão, que é um país asiático, né? Enfim. Principais impérios coloniais do século XIX foi a Inglaterra e a França, né? Tinham colônias no mundo inteiro. E na África do Sul, teve a famosa Guerra dos Boeres. O que foi a Guerra dos Boeres, pessoal? A Guerra dos Boeres foi o seguinte, como eu falei, a Europa estava com excedente de população. Tinha muita gente, tinha pouco emprego. Vamos mandar elas para as colônias. Só que não só ingleses foram para a África do Sul, como holandeses. E aí, ingleses e holandeses, ingleses de um lado, holandeses que eram chamados de boeres ou africandas, né? Que eram não só holandeses como alemães, brigaram, né, lá no território da África do Sul. Mas brigaram por quê, pessoal? Brigaram, claro, por ouro e diamante, né? Os boeres, que eram alemães e holandeses, descobriram ouro. A Inglaterra, que se achava dona da região, brigou contra eles. Claro que os boeres não tiveram muita chance, mas você vê que europeus lutando entre si na África do Sul por causa de riqueza, ouro e diamante. Guerra dos Cipaios. E quando nós vamos falando isso, pessoal, esse processo de conquista, tanto dos povos africanos como asiáticos, teve uma reação. Por exemplo, na Índia, que era dominada pela Inglaterra, teve a Guerra dos Cipaios, né? E aí, o que é que vai acontecer? Várias causas tiveram essa Guerra dos Cipaios, como, por exemplo, a produção local de tecidos da Índia, ela foi... A Inglaterra acabou com essa produção, porque, lembrando que a Inglaterra era o carro-chefe da industrialização. Foi o primeiro país onde surgiu a industrialização. E, claro que a produção de tecidos indianos não ia poder concorrer com as indústrias inglesas, e isso fez com que os cipaios, que eram soldados indianos, né, que estavam trabalhando para a coroa britânica, se rebelassem. E aí a Inglaterra foi lá e, enfim, conseguiu debelar essa revolta, e o domínio da Inglaterra sobre a Índia, ele só fez aumentar. Inglaterra versus China, a Guerra do Ópio. Você vê que a Inglaterra, que era a maior potência do mundo na época, ela vai em cima, né, de toda a região. Olhe que os chineses também... a China estava ali no seu lugar, ainda não tinha sido conquistada, e a Inglaterra não sabia de que forma entrar no mercado chinês, que era um mercado muito exótico. Aí percebeu que poderia explorar o mercado de algo que os chineses gostavam, que era o quê? O ópio. E aí teve a questão da Guerra do Ópio, porque os ingleses começaram a plantar a papoula, que é uma planta muito bonita, que tem uma flor linda, e começaram a vender, e é dessa papoula que se extrai o ópio, e começaram a vender para a China. O governo chinês proibiu, né, a venda de ópio, porque estava viciando muito o povo. E quando o governo inglês mandava essas mercadorias para a China começou a jogar no mar, Aí os ingleses usaram esse motivo para declarar guerra contra a China. A partir da Guerra do Ópio, 1841, 1842, a Inglaterra domina a China, e a China vai estar aberta à dominação de vários países estrangeiros. Ok? E aí, o Tratado de Nanquim, depois que termina a Guerra do Ópio, onde a China vai ter que abrir seus portos, 5 portos ao livre mercado, eliminação do sistema fiscalizador, e Hong Kong é entregue à Inglaterra.
Hong Kong, pessoal, passou a fazer parte da Inglaterra, vocês estão vendo aí nesse mapa, e Hong Kong só foi entregue para a China em 1997. Por isso que vocês vão ver esse conflito entre Hong Kong e o governo chinês, porque Hong Kong ele ficou com características de país ocidental, com liberdade, etc. Em 97 ele foi devolvido para a China tem um regime duro, praticamente ditatorial. Por isso vocês veem sempre esse conflito. Então, falando aqui desse período, a China foi conquistada pela Inglaterra e por outros países. Revolta dos Taiping, que é outra revolta que teve, nacionalistas chineses tentaram, né, se rebelar contra essa dominação, não teve jeito. Inglaterra, França, Estados Unidos e Rússia bateram de frente. E aí isso só fez aumentar a dominação estrangeira sobre a China. E teve outra revolta na China, que nós vemos muito em filmes de Kung Fu, que foi a revolta dos boxers. Quem eram os boxers? Os boxers eram lutadores de Kung Fu chineses que achavam que com punho iriam derrotar, né, os invasores. Mas aí só fez aumentar. Agora era Inglaterra, França, Estados Unidos, Rússia, Alemanha e Japão conseguiram debelar essa revolta dos boxers e a China ficou cada vez mais dominada por países estrangeiros. E aí, pessoal, só para terminar aqui, o Japão, aí você vai dizer, mas o Japão é um país asiático e o Japão estava contra a China e estava do lado dos países colonizadores, imperialistas, etc. Sim. Por quê? Porque o Japão ele fez uma revolução econômica, social, etc., que fez com que o Japão, ao invés de ser, que foi a Revolução Meiji, ou Meiji, que ao invés de Japão ser uma presa, o Japão começou a ser um predador. E o Japão começou a ser um país imperialista. O Japão, ele pegou toda a tecnologia ocidental e adaptou ao seu país, né? E aí, enfim, pessoal, teve aqui também, pessoal, a política do Big Stick, que foi uma política de imperialismo feita pelos Estados Unidos sobre a América. Essa América que agora estava ficando independente no século XIX, Brasil, 1822, com a independência e tal, começava a ter uma influência dos Estados Unidos. O Big Stick, essa política, ela tinha como lema América para os americanos, né? Mas só que era América para os Estados Unidos. E aqui nós vamos ver a consequência do neocolonialismo para nós terminarmos de verdade. Desestruturação de sistemas produtivos locais, fome endêmica, miséria crônica, submissão econômica das regiões dominadas, agravamento de conflitos regionais, desenvolvimento de nações industrializadas, disputas imperialistas e também foi causa, melhor dizendo, da Primeira Guerra Mundial. Então, pessoal, aqui está o assunto da prova semanal, que vai ser sábado. Eu vou passar uma atividade, até sexta eu coloco o resultado dessa atividade, e esse é o assunto para a prova semanal, Imperialismo e Neocolonialismo, capítulo 1, ok? Do livro didático do terceiro ano, que já está na mão de vocês, ok? Um abraço e até mais. Né? Qualquer dúvida, estou à disposição.